Você provavelmente já ouviu falar que o nazismo é de esquerda. Nosso presidente já disse isso, nosso chanceler já disse isso, um cara chamado Flávio Morgenstern, com dezenas de milhares de seguidores na internet, tem dito isso por aí, e uma galera na internet diz isso. Eu parei para estudar os argumentos dessa galera. Então se você viu e achou que tem sentido no que eles estão dizendo, eu convido você a ver o meu vídeo até o final, porque eu vou comentar ponto por ponto os principais argumentos deles, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Eu sou Rodrigo Santaella, sou cientista político e professor do Instituto Federal do Ceará. Já faz um tempo que meus alunos têm me perguntado se o nazismo é de esquerda. Bom, eu fiquei bastante preocupado com isso e resolvi pesquisar. Estou fazendo esse vídeo para responder para eles e para você que pode também estar interessado nesse assunto. Tem 3 argumentos principais utilizados pelas pessoas que dizem que o nazismo não é de direita ou que o nazismo é de esquerda. Eu vou comentar um a um esses argumentos e depois vou fazer algumas considerações gerais para que você tire suas próprias conclusões sobre se as origens do nazismo estão na direita ou na esquerda e se o nazismo se identifica mais com a direita ou com a esquerda. O partido do Hitler se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ora, um partido nacional socialista dos trabalhadores só pode ser de esquerda, não é mesmo? Bom, esse é o primeiro argumento sempre utilizado para dizer que o nazismo, nas suas origens, era um movimento de esquerda. Esse argumento está errado. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender o contexto socioeconômico da Alemanha no momento em que o nazismo surgiu. A Alemanha, no período entre guerras, passava por uma crise social e econômica brutal, uma inflação enorme e um desemprego enorme. Além disso, ali na Rússia, ali perto, em 1917, tinha acontecido uma revolução comunista. Uma revolução comunista que dizia querer se espalhar pelo mundo. E na Alemanha, muita gente defendia que acontecesse uma revolução também. Nesse contexto em que os trabalhadores viviam uma crise, uma inflação enorme, um desemprego enorme e que por outro lado surgiu um movimento comunista de esquerda muito forte, uma das principais formas de dialogar com os trabalhadores era usar o termo socialismo. Esse foi o motivo pelo qual o partido se chamou socialista. O próprio Hitler, numa entrevista em 1923, feita pelo jornalista George Sylvester Viereck, explicou os porquês do seu partido se chamar Partido Socialista. Eu vou ler aqui para vocês essa entrevista. Não vou ler agora porque eu estou destravando no celular. Abre aspas. Por que você se define como nacional-socialista se o seu programa é a própria antítese do que é comumente associado ao socialismo? E o Hitler responde: socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo socialismo e confundiram seu significado. Eu retirarei o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma instituição alemã, do arianismo antigo. Nossos ancestrais alemães possuíam certas terras em comum, cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Não envolve a negação da personalidade. Em vez de marxista, ele é patriótico. Nós poderíamos ter nos chamado, e prestem atenção nisso, de Partido Liberal, mas decidimos nos chamar Partido Nacional Socialista. Então o próprio Hitler explica que toda a ideia de socialismo que ele trazia era em combate à tradição da esquerda socialista. Os judeus eram os principais inimigos do nazismo do ponto de vista social. Do ponto de vista político, os principais inimigos eram a esquerda, e o Hitler nunca escondeu isso. Esquecer do contexto histórico para explicar o surgimento de um partido político pode levar a absurdos tremendos. Por exemplo, nosso presidente hoje é o Jair Bolsonaro, do PSL. Imagina se daqui a 50 anos alguém dissesse: o Bolsonaro fez um governo de esquerda. Como? Ora, a história desse capitão, na história dele, ele votou várias vezes com o PT, um partido da esquerda. E vejam o partido ao qual ele estava filiado quando era presidente. Era o Partido Social Liberal. Social-liberalismo é uma corrente de centro-esquerda. Ora, Bolsonaro, então, fez um governo de esquerda. É claro que isso é um absurdo. Se você perguntar ao Bolsonaro, aos seus seguidores e ao PSL se eles são de esquerdas, eles vão negar veementemente.
Por quê? E se você for entender o contexto do surgimento do PSL, quem são os quadros desse partido, você vai ver que falar que o PSL, Partido Social Liberal, é de esquerda, é um absurdo. Então o nome do partido não justifica de forma nenhuma a associação dele à direita ou à esquerda. É preciso ver o contexto histórico em que ele surgiu e o programa desse partido. O segundo argumento tem a ver com o posicionamento da esquerda diante dos judeus. Alguns desses caras, dentre eles o Flávio Morgenstern, tentam argumentar que a esquerda sempre foi contrária aos judeus por conta das origens históricas dos judeus e do sucesso que eles tiveram no desenvolvimento capitalista. Então os judeus eram grandes banqueiros, grandes empresários e teria despertado uma crítica, um problema da esquerda com os judeus. Por outro lado, hoje em dia eles dizem, vejam só, a esquerda é toda contra Israel, a esquerda é contra os judeus. Portanto, se a esquerda era contra os judeus lá atrás e é contra os judeus hoje, quem também é contra os judeus? O nazismo. Ora. Então, as origens do nazismo têm muito mais a ver com a esquerda do que com a direita. Nada disso. Primeiro, entre os próprios conservadores e os próprios liberais, há uma divergência enorme sobre as relações do judaísmo com a esquerda. Os nazistas diziam que o judaísmo estava conectado com o comunismo e com a esquerda. E muitos conservadores e liberais dizem que havia uma conspiração judaico-comunista. De fato, muitos judeus participaram da Revolução Russa. Ou seja, os judeus tinham uma conexão com a esquerda, mesmo antes do nazismo ser uma política de Estado na Alemanha. Por outro lado, você não pode utilizar o posicionamento atual da esquerda sobre o Estado de Israel, que surge em 1948, depois que o nazismo já tinha sido completamente derrotado na Segunda Guerra Mundial, para dizer que a esquerda não gosta dos judeus. Ora, vejam só, o Estado de Israel surge em 1948 em cima de uma comunidade, em cima dos palestinos. O posicionamento crítico da esquerda ao Estado de Israel é pela conduta que esse Estado tem com as pessoas que lá estavam. Um Estado que mata crianças, que mata idosos, que segrega pessoas num regime muito parecido com o apartheid sul-africano. Então, o Estado de Israel, ele tem muitas críticas sobre ele que não tem nada a ver com o fato de ser um Estado judeu. Então, dizer que a esquerda é contra os judeus historicamente, porque a esquerda ou parte dela se coloca contra o Estado de Israel, é um anacronismo enorme, é um absurdo. Vejam, entre a própria comunidade judaica, há muitos judeus que não são sionistas, ou seja, que não são favoráveis ao Estado de Israel. Então dizer que a esquerda é contra os judeus é um absurdo total. O Estado de Israel, por exemplo, e isso é importante para você que é conservador, é um dos estados com menos restrições ao aborto, é um dos estados com mais liberdade para a comunidade LGBT e é um estado que acredita veementemente, até porque tem problemas climáticos importantes, no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Então veja, a esquerda não é contra nenhuma dessas pautas. O problema da esquerda com Israel é o fato deles assassinarem crianças, mulheres, homens, idosos palestinos. É o fato deles segregarem palestinos e israelenses. É o fato deles impedirem a circulação livre de palestinos. É o fato deles terem tirado essas pessoas das suas terras e destruído gerações e gerações e gerações. Esse é o problema da esquerda com Israel. Não tem nada a ver com a esquerda ser antissemita ou contra os judeus. Então esse argumento é uma falácia. O terceiro argumento, muito utilizado para dizer que o nazismo é de esquerda, tem a ver com a política econômica do nazismo. O que eles dizem? O nazismo tinha uma política intervencionista, o Estado confiscava as propriedades e acabava com a liberdade de empreendimento. Portanto, é uma política de esquerda. Não tem nada a ver com isso. A política econômica do nazismo era uma política muito particular. Primeiro, havia sim liberdade de empreendimento. A propriedade privada cumpriu um papel muito importante. Muitas estatais foram privatizadas, muitos serviços públicos foram privatizados. É verdade que não foi por uma questão ideológica do Hitler, mas foi para seguir uma cartilha de resolver um problema fiscal. Então, a política econômica do nazismo deu incentivo para o livre empreendimento, deu empréstimos e créditos para as pessoas, e a indústria, a propriedade privada e as privatizações cumpriram um papel fundamental. Era uma política de livre iniciativa, plenamente capitalista? Não, era uma política muito sui generis, muito particular. Não dá para associar a política econômica do nazismo à esquerda. Inclusive, o Hitler nomeou um banqueiro que vinha de um partido... agora esqueci. né? Hitler, inclusive, nomeou um banqueiro e financista, o senhor Hjalmar Schacht,
para ser seu ministro da Fazenda. Inclusive, eu vou citar para vocês aqui agora um historiador norte-americano chamado John Garrett, falando um pouco sobre a política econômica do nazismo. Abre aspas. Eles estimularam a indústria privada através de subsídios e descontos de impostos, encorajaram o consumidor a gastar por meios tais como empréstimos para casamento e lançaram um programa massivo de trabalho público. Ou seja, a política econômica do nazismo era uma política particular que mesclava um planejamento estatal com a livre iniciativa da indústria. Então não dá para associar a política econômica do nazismo à esquerda. Por conta dessa questão econômica, muita gente diz que o nazismo então não era nem de direita e nem de esquerda. Era uma tentativa de uma terceira via. Bom, esse argumento ele é honesto, porque de fato o nazismo tentou se colocar como uma terceira via, mas é um argumento também equivocado. E para isso, a gente precisa adentrar um pouco nos discursos do Hitler. Eu vou ler para vocês aqui 2 trechinhos do Hitler em 1922, um discurso em Munique, falando sobre a esquerda e sobre a direita. Então vamos abrir aspas aqui para o Hitler. Sobre a esquerda. Então, a esquerda não pode e nem vai ajudar. Pelo contrário, a primeira mentira deles os compele constantemente a recorrer a novas mentiras. O Hitler dizia que a esquerda era a sua principal inimiga, era a principal força política a ser combatida na Alemanha. Ela não podia contribuir com nada, porque era toda ela baseada em mentiras e impelida a colaborar com os bolcheviques comunistas. Agora vamos ouvir o Hitler sobre a direita. Aspas novamente para o Hitler. Resta então a direita. E esse partido da direita tem boas intenções, mas não pode fazer o que deveria, porque até o momento atual não conseguiu reconhecer toda uma série de princípios elementares. Em consequência, toda a sua ação hoje é tão mesquinha, tão limitada, tão hesitante e covarde. Eles gostariam de fazer, mas eles nunca conseguem decidir sobre qualquer grande ação porque eles não percebem a grandeza de todo o período. Vejam, o que o Hitler diz da direita é que ela tem boas intenções, mas que ela é muito fraca, que ela é muito moderada, que ela é covarde. Ora, se eles tivessem realmente coragem de fazer, de ir às últimas consequências naquilo que eles defendem, aí sim, essa força política seria a força política do Hitler. Pois foi justamente isso que o Hitler quis fazer, ir às últimas consequências, aos extremos, do que aquela direita covarde com boas intenções queria fazer. Por isso, o nazismo, segundo Hitler, é um movimento de extrema direita que quer radicalizar as ideias de uma direita bem intencionada, porém pouco corajosa. Enquanto a esquerda é a inimiga total, a direita tem boas intenções, mas não tem coragem. Então é preciso, para o Hitler, um partido de direita com coragem. Então, gente, esse debate sobre o nazismo ser de esquerda, ou mesmo sobre o nazismo não ser de direita, é um debate que acontece de verdade só aqui no Brasil. Se você for para a Alemanha e perguntar para alguém se o nazismo é de esquerda, ninguém vai dizer isso. Os neonazistas que existem e estão por lá vão lhe dar porrada na cara se você perguntar isso para ele, porque é assim que eles lidam com a diferença. Eles são de direita e sabem que são de direita. Todo o espectro político alemão sabe que o nazismo é de direita. Se você for a Israel, o Estado judeu, for ao Museu do Holocausto e perguntar para alguém se o nazismo é de direita, eles vão dizer, é óbvio que é de direita, foi um movimento de extrema direita. Não há essa discussão sobre o nazismo ser de esquerda fora daqui. Então por que essa discussão acontece hoje aqui no Brasil? Isso tem a ver com o uso público da história. A história é usada como uma arma política para construir o futuro. O passado e o presente se fundem para construir um futuro diferente. O que uma parte da direita no Brasil tem feito é tentar reescrever a história para usar isso como uma arma política. E veja só, você pode fazer parte de qualquer lado do espectro político. Você pode ser de direita e saber que o nazismo foi de extrema direita. Nem toda a direita, muito pelo contrário, é nazista ou é de extrema direita, ou é violenta, ou é assassina. Você pode ser de esquerda e também saber dessas coisas. Não se trata disso. Se trata da gente não deixar a história ser reescrita. Porque todos os regimes que reescreveram a história foram regimes totalitários que tentaram manipular as pessoas. Então, independente do seu espectro político, não se deixe manipular. O nazismo foi um movimento de extrema direita. Qualquer que seja sua posição política, você não precisa dizer o contrário disso para justificá-la. Então, gente, não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. Pode ser o presidente falando, pode ser o chanceler falando, pode ser blogueiros, youtubers, produtores de podcasts com dezenas de milhares de seguidores falando. Pesquise. Busque as suas próprias fontes. Esse vídeo poderia abordar muitos outros temas e aprofundar em muitas outras questões. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Deixe sugestões nos comentários. Deem uma olhada nas referências que a gente vai deixar no final. Ali tem fontes importantes e façam as próprias pesquisas. Conversem com pessoas de outros países.
Perguntem para alguém em Israel, na Alemanha, usem o Facebook, usem as redes sociais para isso, perguntem, o nazismo é de esquerda? A resposta que vocês vão ouvir é unânime. Não, esse debate não faz sentido. Não se deixe manipular. A nossa juventude quer debater. Meus alunos me perguntam sobre isso direto. Então se você acha que esse debate é muito óbvio, muito absurdo, você está errado. A gente precisa fazer esses debates. Venham para as redes sociais, gravem vídeos sobre isso, conversem com as pessoas. Isso é fundamental. Se a gente não fizer esses debates, não ocupar esse espaço, vão reescrever a nossa história de uma forma totalmente distorcida. E quem reescreve a história como arma política, constrói o futuro. E esse futuro, se a gente não fizer nada, pode ser como o nazismo, de morte e perseguição. Não é isso que a gente quer. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também. Se tiver críticas, sugestões, é muito importante a sua participação. E principalmente se inscreve aqui no canal para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!